Olá, o canal Linha de Divisa está chegando na cidade de Divinópolis, uma cidade localizada, para quem não conhece, no oeste de Minas Gerais, centro-oeste de Minas Gerais, 100 quilômetros de Belo Horizonte, para bater um papo com o Otávio Paiva, um amigo de adolescência, de longa data, para conversar sobre um livro que ele escreveu que me chamou muita atenção, que com certeza é um livro de interesse público. Oi, Otávio, como vai? Tudo bom, cara? Tudo bom, Demerval? Bacana falar com você. Viu? Muito bom, cara. Fala um pouquinho aí de Divinópolis. Fala um pouquinho desse teatro que tem aí. Eu sempre gosto de perguntar sobre alguém que chegar em Divinópolis. Fala um pouquinho desse teatro. Acho que vale a pena a pessoa ir lá conhecer, não vale a pena? O Gravatar, É. o Teatro Gravatar, ele era uma usina de álcool, de mandioca, foi construído em 1930, mais ou menos, e foi a primeira usina de álcool de mandioca da América do Sul. Entendeu? Depois, com o tempo, ela foi perdendo a função e ficou parado aqui, muitos anos. Aí quando eu fui secretário aqui, eu fui diretor da Fundação de Cultura, nós reativamos a ideia de transformar ele num teatro. Então, em 2007, foi inaugurado o Teatro Gravatar, que é o antigo nome dele. Ele fica nas margens do rio Itapecerica? Fica na margem do rio Itapecerica e é um local... deveria ter mais, mas é o nosso local, o local dos artistas, das pessoas, né? É uma coisa que eu tenho muita honra de ter participado, de ter aberto esse canal, né, para os artistas daqui. É bem legal, eu acompanhei à distância, viu? Estou sempre aqui pela internet acompanhando as coisas da nossa cidade aí, e me chamou muita atenção. Você sabe o que eu falo do Rio Itapecerica? O Fernando Pessoa falava, aí não vai ser literal, né? Mas ele falava que o rio da aldeia dele não era como o Tejo, mas para ele, o rio da aldeia dele era o maior rio do mundo. E você sabe que eu já corri esse Brasil afora, já naveguei pelo Rio Amazonas e tal, mas o rio Itapecerica, para mim, é muito maior do que qualquer rio que eu tenha conhecido. Otávio, como é que chama o livro que você escreveu, cara? Antes de falar do livro, eu aprendi a nadar no rio Itapecerica. É sobrevivente. É sobrevivente. Atrás do campo do Flamengo. Foi ali que eu aprendi, com meus 10 anos. Então, a gente tinha muita coragem na época. Né? Morreu muito menino ali, cara. Muita gente, mas nós sobrevivemos. Né? Tá certo. Mas o livro, o Demerval, que eu escrevi, não sei se vai dar para ver pelo aqui. Aí tá bom, pode falar. Tá bom, né? Chama 1972, Feliz por um Bis. Ok, pode deixar do lado aí. A gente vai voltar a falar mais vezes. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? A partir de que momento da sua vida? Olha, há muito tempo que eu tenho essa ideia de pensar. Eu penso muito em 72, que foi o ano que eu virei adolescente. Então, foi um ano marcante para mim, que eu mudei minha vida, meus pensamentos, eu adquiri outras, eu comecei a mexer com outras atividades. Antes eu só jogava bola, futebol. Foi o ano que eu entrei para a cultura, entrei para o coral do Adércio, né, o Coral Excelso de Poesia. Então, cara, muita coisa... Peraí. Eu participava do coral também. Você sabe que eu sacaneava o Adércio, cara? Por quê? Na abertura, todo mundo falava pela arte... Pela arte e pela cultura. Coral Excelso de Poesia. Eu falava assim no meio ali, pela morte, pela sepultura, Coral Excelso de Poesia. Ele ficava pé da vida comigo, rapaz. Pois é, rapaz. Então, para mim, foi muito importante ter entrado no coral sabe? Aí eu comecei a atinar para a questão da poesia. Então, a gente falava muito Vinícius Moraes, Manuel Bandeira. Então, aquilo foi me deixando assim mais... através do coral, eu fiquei conhecendo muita gente, sabe? O pessoal do Grupo Forma, que é o grupo de canto, artistas. Então, ali foi o fulcro, para mim, da mudança da minha vida. Legal. Então, eu repeti vontade. O Adércio, ele ainda é vivo? É vivo. Estive na casa dele antes de lançar o livro, para ver algumas fotos lá do coral. Ele me passou algumas fotos. Está do mesmo jeito. E é campeão de natação aí, sênior.
Olha só, rapaz. Deve estar com seus 80 anos, mas é do mesmo jeito. É impressionante, viu? Ele e o professor Lara, que está com 90 e poucos anos, está lendo meu livro atualmente. As filhas dele me contaram. O professor Então, Lara dava aula de terno. de terno, eu lembro, a gente tinha que levantar para ele. Ele era uma pessoa né? Tinha todo o protocolo, né? Era muito interessante. Mas então, Demerval, esse ano foi um ano que eu sempre me lembrava dele, entendeu? Então, em 2012, eu fiz uma coleção de discos que eu ouvia na época. Eu fui juntando. E eu falei, eu vou escrever um livro contando a história desses discos. Foram muito importantes para mim. E daí, a partir desses discos, eu pensei depois, aí no ano 2019, eu pensei, pois, eu vou contar um pouco dessa história. Além dos discos, como que eu era? Meu filho me perguntou como que você era, como é que era a adolescência. Eu falei, poxa, eu vou escrever um livro para ele, contando como que eu iniciei a adolescência. Que legal. Entendeu? Mas, assim, aos 13 anos, acho que todos nós 14. éramos inexperientes, né? 14. 14, 15, por ali, né? Você nasceu em 57? Isso, dezembro. Capaz, eu nasci em novembro de 57, um mês. Então, você é mais velho que eu. Você tem que me respeitar, eu sou um mês mais velho que você. Ô, Cuca, Cuca é o apelido do nosso amigo aqui, viu? Para quem está nos assistindo aqui. Ô, Cuca, mas aos 15 anos, 14, 15 anos, nós éramos muito inexperientes, como todo adolescente. Quando você, no seu livro, você transita, você vai... Eu achei interessante, você faz bate e volta dos 60 e poucos anos aos 15, vai e volta, e é bem legal isso aí, bem interessante. E como é que é, assim, você dialogando com a sua inexperiência dos 15 anos? Pois é, aí eu resolvi, falei assim, ó, eu quero relembrar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, que eu quero ver, em loco, o que aconteceu. E por mágicas, né, porque é um romance autobiográfico, onde eu posso fazer tudo, eu voltei no tempo. Voltei e revivi todos os acontecimentos. Inclusive, reencontrei com os meus pais, que já estão mortos há 40 anos, né? E voltei, me revi, fiquei amigo de mim mesmo e pude acompanhar um pouco dessa trajetória de 72, que eu lembro muito bem, sabe? Dessa mudança minha, porque eu sempre fui um leitor, eu lia muito na época, né? Então, eu estava lendo na época, um livro que me marcou, inclusive me marcou, foi Encontro Marcado. Eu Né? acho que o Encontro Marcado marcou todos nós. Fernando Sabino, que era justamente essa questão da adolescência, né? Então, eu pude ver que, para começar, o tempo de 72 é diferente do nosso. Então, eu tive que me adaptar no início do livro. Bem interessante. Para o tempo que era, sabe? Eu não tinha celular, o dia era longo, custava acabar, né? E a gente tinha muito tempo para conversar, para bater papo, as pessoas punham as cadeiras na rua para conversar. Então, eu fui revendo isso. Isso foi me acalmando um pouco para mim poder escrever meu livro. Cuca, olha que interessante, cara. Você sabe, meu pai tinha uma mercearia aí, perto da casa que você morava, na Rua Mercearia Goiás. DDD. Uhum. Armazém Bom Jesus. O Bazar DDD é do meu irmão. Mas, Então tá. Mas, assim, quando eu me lembro do meu tempo ali, eu ficava lendo o tempo todo, à tarde, quando não entravam clientes. Ficava lendo o que tinha ali, tudo. Livro, jornal velho, bula de remédio, tudo que caía na mão. Eu comentei com você. E o que eu me lembro daquele tempo é que o tempo, ele escorria. Na minha memória, à tarde, ela escorria. Era longa. Depois do almoço, você dormia. Depois assistia a sessão da tarde. Depois saía para jogar bola. Depois voltava para estudar. Quer dizer, a gente tinha um tempo que me assustou no início do livro, até eu me adaptar de novo com meus 62 anos. Cuca, sabe uma coisa que eu me lembro? Não sei se eu comentei com você alguma vez aí, mas eu só vinha me apropriar do que eu vou te falar depois dos 50 anos.
Os meus pais vieram de Frei Orlando, chamam lá de Junco, é uma pequena colônia de pescadores, 280 quilômetros de Belo Horizonte. Ele tinha um comércio lá. Ele ficou sabendo que iam fazer a represa e que as águas do Rio São Francisco iriam engolir a colônia de pescadores. Era o que ele falava. Aí ele mudou para Divinópolis. Foi um dos primeiros moradores do bairro Porto Velho. Mas o que acontecia, Cuca, eu me lembro, isso é quando eu era bem mais novo, né, de 5 a 10 anos, sentado na sala de casa e ele recebendo os amigos lá da colônia de pescadores, que é na porta de entrada do universo do Guimarães Rosa. Nossa. Eu convivi, eu fico lembrando assim, com personagens do Guimarães Rosa. A religiosidade, a fé em tudo quanto é coisa, o universalismo do Rosa, sabe? Mas eu só vim me apropriar disso, e a minha própria família também desconhece isso, só assim, poderia se apropriar quem começou a entrar no universo do Rosa. Mas então, o tempo passou, escorria lentamente, e eu ficava ali vendo os personagens do Guimarães Rosa na sala da minha casa. Isso me marcou profundamente. Tá, aí você resolveu voltar no tempo, teve esse impacto aí, assim, do tempo escorrendo, né? E a partir daí, então, você resolveu escrever o livro. Aí eu passei o ano de 72 no meu livro, de janeiro a dezembro. Então, fui seguindo tudo que aconteceu aqui na cidade. Então, por um lado, ele tem um lado histórico, porque ele resgata histórias da cidade todinha. Né? A 1º de junho, que não tinha asfalto, era calçado, começou o asfalto, não tinha semáforo na cidade. A questão política, né? O doutor Sebastião era o prefeito, logo entraria o Antônio Martins. Eu sabia de tudo que iria acontecer, mas eu não podia influir. Você descobriu, achou aí qual era a frase das campanhas do doutor Sebastião? Bom é o Bastião. Tricampeão. Cara, folclórico, fantástico. Eu me consultava com ele, cara. Pois é, eu também. Ele me tirou do tiro de guerra. Me tirou também. Para você ver que coisa, né? Bons tempos. Mas aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, eu fui me confrontando, eu, velho, e vendo as dificuldades da adolescência, a dificuldade que eu tinha de entendimento do processo político. A gente estava vivendo uma ditadura muito ferrenha. 72 foi um ano que teve a guerrilha de Araguaia. A gente não sabia de nada, a gente não tinha informação praticamente de nada, sabe? E meu pai, que era perseguido, né, pela ditadura. Então, eu fui vendo a dificuldade que era viver sob um regime ditatorial. Fui revendo isso, sabe? Então, foi bem opressivo, por um lado, também. Sentir, né, que a gente estava querendo falar as coisas, não podia. Como que é viver no momento disso? Né? E justamente coincidiu com essa época que nós estamos vivendo. Cuca, você se lembra do Beto, irmão do Aloysio Lopes Goulart? Demais. Você sabe onde ele está? Ele estava em Belo Horizonte, ele está mexendo com psicologia, com Reiki, uma coisa assim. Vou falar uma coisa aí que você vai ficar surpreso. Ele sumiu durante a ditadura. Mas você sabe que eu encontrei com ele lá no Rio de Janeiro? Ele estava com o Pedro, eles estavam escondidos, e eu os vi na rua. Aí, quando eu voltei para Divinópolis, eu falei com o pai deles, que o pai deles achou que eles tinham morrido. Geraldo Lopes Goulart. Isso, eu falei com o pai do Pedro. Mas o que eu vou te contar também, assim, é interessante. Eu era muito amigo do Aloysio. E ele falou, um dia lá, ele falou, o Beto está voltando, vamos lá em casa, e eu não deveria ter ido, mas eu presenciei um momento que foi interessante. Não deveria ter ido, porque imagina, se um filho seu desaparecer e depois de muitos anos, ele chegar na sua casa, você e os irmãos e a mulher esperando. Eu estava lá de tanto a Luísa insistir comigo. A hora que o Beto voltou, reapareceu, eu nunca mais esqueci o olhar da mãe dele, não acreditando que estava vendo o filho que tinha sumido, que estava voltando. Que bacana. É bem bacana. Isso ficou na minha memória. O tempo passou, né? O Aloysio foi para um lado, ele já morreu, eu fui para outro lado aí. Pois é, e esse momento, Gonzalo, você falou do Beto, porque era a turma da resistência, né?
E em Divinópolis tinha o alemão, não sei se você lembra do alemão. Irmão da Maria. O Enilson Simões Moura. Irmão da Maria, que mora em BH. Não, ele mora em São Paulo. Né? Não, a Maria, irmã A Maria dele. mora. É. A Maria leu o livro e falou com ele. O alemão pediu, eu tive que mandar para o alemão lá em São Paulo. O Lê está lendo. O alemão está em São Caetano, Santo André? São Caetano, uma coisa assim. Eu até peguei o endereço dele. Ele é um que está lendo, mas ele não está no meu livro, não. Ele vai reclamar comigo. Poxa, você não esquece. Mas é tanta gente, cara. Sabe? Ontem mesmo, uma ex-namorada minha me escreveu de madrugada. Poxa, você esqueceu de mim. Eu falei, puxa, mas eu não te conheci em 72. 72. Cuca, tem gente que fica com medo. Fala assim, não pode lembrar de coisas que aconteceram. O outro lá de Camboriú falou, ó, não conta aquela história daquele festival de música, não, que não teve primeiro lugar, que estava todo mundo ruim. Eu falei, eu só tangenciei o assunto. No final das contas, o meu livro não tem bandido, só tem artista. Uhum. Cuca, me fala uma coisa. E todos nós mudamos. Por exemplo, eu não conversei com você sobre isso ainda. Eu participava de células do Partido Comunista em Belo Horizonte. Eu nunca falei disso, eu era jovem, participei lá, depois, alguns anos depois. Só que o tempo passou e e você sabe, eu gosto de ler de tudo e todos, independentemente da forma de pensar. E eu conversei, eu busquei os dois lados desse período da história, sabe? De 64 a 80 e pouco. Eu fui conversar com historiadores sérios do Exército Brasileiro, fui ler livros contados pela esquerda e pela direita sobre os mesmos fatos. Nós não vamos conversar sobre isso agora, o foco é o teu livro, mas qualquer hora, uma hora em off, nós vamos bater papo para você, assim, sobre essas questões de múltiplos olhares, sobre períodos... Pois é, inclusive, Daniel, essa volta minha foi justamente para poder confrontar meu pai. Sabe? Eu tive chance de conversar com ele sobre esse momento que ele viveu, entendeu? Porque ele foi uma pessoa que foi muito... Ele foi preso e sofreu muitas sequelas, né? E eu acompanhei por um tempo, depois eu me afastei, porque eu mudei minha opinião, né? Eu fiz uma autocrítica, então eu voltei para cobrar uma autocrítica dele. E eu consegui conversar com ele sobre isso no meu livro. O seu livro, sabe? Então, foi uma terapia? Foi uma terapia que eu fiz, que eu precisava resolver essa questão também. A questão da minha, né? A gente não sabia de nada, né? Então, eu falo bastante sobre isso no livro. Sabe? Mudança de comportamento, mudança de pensamento. Então, foi bom para mim, sabe? E a questão sentimental também, que a gente era menino, e a gente era apaixonado com as meninas e não conseguia falar para elas. Então, eu acompanhei também essa questão sentimental, a questão do desabrochada, da sexualidade, e sentir na dificuldade de mim, né? Eu também passei pelas dificuldades, porque é um romance. Eu também arrumei meus romances no livro. Entendeu? Legal. Então, tem uma história paralela. Como diz o Manuel de Barros, 10% do livro é mentira, o resto é invenção. Cuca, me fala uma coisa. E para quem quiser comprar o teu livro, quais são os caminhos aí? Eu vou colocar aqui na edição o link e vou colocar na descrição. Está à venda? Onde está à venda o livro? Olha, atualmente ele está sendo vendido aqui em Divinópolis na Boutique do Livro, que é a livraria, né, que me ajudou a fazer esse livro, né? E as pessoas também estão entrando em contato comigo, eu estou mandando pelo correio. Depois eu deixo o meu endereço. Então, as pessoas estão comprando pelo... Fala o teu e-mail que eu vou colocar na descrição e vou colocar aqui para o pessoal entrar em contato com você. Isso. Tá bom? O meu e-mail... Você quer que eu fale agora? Pode falar. paiva.otavio@gmail.com. Legal, beleza. paiva.otavio@gmail.com. Então, tá tendo uma venda boa, rapaz, que eu não esperava. Não achei que esse assunto fosse interessar tanta gente. Mas eu esqueci que todo mundo estava vivendo em 72, não só aqui em Divinópolis.
Ó, eu vou Então, falar de uma expectativa minha em relação ao livro. Eu dei uma olhada geral, a gente conversou, mas eu ainda não li, eu vou ler na íntegra. Ó, não vai ficar nervoso, mas a minha expectativa em relação ao livro, não por termos sido colegas aos 15 anos ali, jogado futebol próximos, mas, assim, pelo que eu conheço de você, é de você ter tangenciado pelo universalismo da alma humana, cara. E está me parecendo. Se você conseguiu isso, me parece que você conseguiu, você produziu um livro de interesse geral. Por que, que o Guimarães Rosa ele atravessa o tempo e as fronteiras? Porque ele não falava só do universo dos grandes sertões do interior de Minas, ele falava da alma humana. Olha aqui, o Dostoiévski, ele narra. A última pergunta vai ser assim, meio fora do contexto aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. uhum. O Dostoiévski, ele narra em um dos livros dele uma noite anterior, quando ele tinha sido condenado à morte, assim, o desespero da alma humana diante da possibilidade de vir a morrer. E ele fala com uma intensidade tal, com um desespero tão grande, que fica difícil não entender o cristianismo do Dostoiévski. Muita gente ignora. Eu entendo como uma forma de amputar o pensamento dele. Então, a minha expectativa em relação ao seu livro, pelo que eu te conheço, é que você tenha ido muito além desse diálogo do Otávio dos 60 e poucos anos, do Cuca de 60 e poucos anos, com o Cuca de 15 anos. Mas eu queria te falar o seguinte, cara, aos 50, a esperança média de vida do brasileiro é de 75 anos, 80. Vamos supor que a gente chegue aos 100. Aos Uhum. 50, a gente chegou no topo da curva de Gauss. A partir desses 60 anos aí, eu queria saber se essa tua revisitação, a tua adolescência, Cuca, te trouxe olhares mais maduros assim, já considerando que nós estamos ultrapassando o topo da curva de Gauss. O que você falaria sobre isso? Olha, Demerval, eu sinto um crescimento. Nessa volta que eu fiz, eu senti, porque realmente a adolescência é uma época muito difícil na vida de qualquer pessoa. Então, eu senti na pele o que é a adolescência? É o desconhecimento do seu corpo, o desconhecimento do seu redor, da sua existência. Então, e a gente não tem, a gente tem poucas ferramentas para poder trabalhar isso. Então, quer dizer, com o tempo, eu sou uma pessoa que leio a vida inteira, quer dizer, eu aprendi muita coisa, entendeu? Foi o que eu senti fazendo um balanço, mas vivendo lá, eu senti que também tem coisas que são da mesma situação que eu vivi na época, sabe? Eu também tenho dificuldades que eu não consigo superar até hoje. Então, foi interessante ver as dificuldades minhas e as mudanças milimétricas que eu tive, mas que foram diferenciadas. Então, eu senti, né? Eu cresci um pouquinho escrevendo esse livro, entendeu? Então, eu senti que eu cresci. Não tanto quanto, sabe, de ter uma mudança radical da minha pessoa, mas uma tranquilidade maior para poder aceitar as coisas, sabe? A questão da religião, que eu nunca tive, né? Eu saí da igreja com 7, 8 anos, então nunca tive. Então, eu confrontei isso de novo, eu frequentei de novo o santuário para ver o que aconteceu comigo, sabe? Por que eu abandonei a igreja? Então, ficou claro para mim, e ao mesmo tempo eu vi que eu tirei um peso da minha vida, porque, sabe, eu cresci sem pecado. Sabe? Eu não carreguei tanta coisa que tinha né? E, ao mesmo tempo, usando da ética. É o princípio básico né? de não fazer mal para as pessoas, de desejar bem, sabe? E eu coloco muito a questão no livro do meu agnosticismo. Eu falava que era ateu quando era menino. Não sou ateu. Sou agnóstico. Eu não sei o que é... sabe? Eu tento, eu leio, eu faço de tudo, eu torço para ser verdade, né? Que a Bíblia esteja certa, mas eu não sei de nada. Eu e Sócrates, nós dois não sabemos de nada. O Então, Cuca, tem 4 caras aí. Um eu não me lembro o nome dele. Vou falar de 3. Sócrates, Pitágoras e Jesus.
os três não deixaram nenhum registro escrito. O que ficou dos três foi por intermédio dos seus discípulos. Sócrates foi por intermédio de Platão e de um outro cara lá que era um cômico que ninguém fala dele, que depositava um olhar diferente do Platão sobre Sócrates. Beleza. Pitágoras, cara, ele descobriu as relações matemáticas do universo e achava que os números eram a resposta para tudo. Ele foi tão brilhante que ele criou a escala musical, cara. O Pitágoras. Impressionante. Impressionante. E Cristo. Por que os três não escreveram nada? Olha que interessante, Cuca. Porque eles falavam, eles tinham escolas, entre aspas. Cristo tinha 12 caras que andavam com ele o tempo todo. Sócrates andava lá pela academia ao redor de Atenas. Pitágoras vivia sendo perseguido porque ele misturava filosofia com religião e era perseguido. Mas então, os três tinham, entre aspas, escolas de comportamento ético, de como viver bem em sociedade. A preocupação primeira dos três, inclusive de Cristo, era de passar ensinamentos assim, de um bom relacionamento, sob o ponto de vista ético. Para mim, hoje eu converso com todo tipo de pesquisador, né, da filosofia, da história e tal. Eu não me interesso em expor o que eu acredito ou não. Aliás, eu penso de uma forma muito parecida com você, muito parecida. Mas a evolução da filosofia ao longo dos séculos, com essa perspectiva das relações éticas humanas, me agrada demais, cara, demais. Eu vou encerrar o nosso bate-papo, depois aí nós vamos voltar a conversar mais vezes. Eu quero só falar uma coisa. Eu posso... Demerval, só porque eu esqueci de falar, porque esse livro aqui, que é ele é dividido em duas partes, tá? Então tem o livro, ele termina, é um livro grande, quase 400 páginas. Na página 323 começa uma outra coisa. Acabou o livro, a gente chama 1972 Anni Mirabilis. O que é isso? Foi um ano diferenciado para mim, então eu faço eu reúno tudo que teve de música popular brasileira em 72, todos os discos que você possa imaginar, da música internacional, dos discos internacionais lançados, e muita coisa, deu quase 100 páginas. Dos livros que saíram em 72, internacional, nacional e local de Divinópolis, e os filmes que marcaram. Então, ficou interessante isso também, porque ficou um adendo que interessa a qualquer um, sabe? Foi um trabalho de pesquisa de muitos anos. Então, eu queria só salientar que ainda temos esse petisco nesse livro aqui. Muito bom, Otávio. Muito legal. Eu quero te agradecer muito. Eu sei que você tem aí outras atividades, eu também. Quero te agradecer por reservar esse tempo, por relembrar tanta coisa interessante aí. Puxa vida, para mim foi muito bom, porque a gente estava junto. Quer dizer, eu quero a sua leitura, porque você estava junto comigo nesse ano. A gente estava em salas separadas, mas a gente jogava bola junto, a gente fazia... Então, você vai ver muita coisa e vai me dizer, poxa vida, esse olhar seu, eu vi de outra maneira. Legal. Porque eu vou para o estadual, eu passo um bom tempo na escola. Então, nós vamos ter muita conversa ainda pela frente. Então, você é o meu leitor-alvo a partir de agora. Tá bom, beleza, eu vou ler sim. Otávio, muito obrigado, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Um abraço, valeu. Valeu, cara.